Bispo Wagner, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. O título pesa, hein? Quando você apresenta assim, o povo já fica numa expectativa tão grande que chega a dar medo, a gente já treme, já sua. Mas é um prazer para mim estar aqui com você hoje, Fábio, é uma alegria enorme estar fazendo parte desse podcast que é uma referência aí no Brasil e fora, pelas comunidades que assistem fora do país. Que Deus continue abençoando e para nós uma alegria estarmos juntos. Uma honra poder recebê-lo. E para o senhor, as pessoas colocarem expectativa é bom ou ruim? Então, depende, né, gente? O que é que vocês estão esperando? Porque a expectativa, não, vai ser uma benção, vou me edificar, ótimo. Mas o que será que vai sair? É polêmica, aí já não é tão bom. Então, olha lá o que, é que vocês vão esperar. Você faz uma pergunta, o que é que vocês estão esperando? Talvez o povo está fazendo outra pergunta. O que é que você tem para nos entregar? Então, hoje nós temos muito para entregar em edificação, experiência. Eu estou completando esse ano 30 anos de fé. É uma jornada, né? 3 décadas de caminhada com Cristo, uma caminhada consciente, uma caminhada lúcida, uma caminhada fervorosa, e eu digo de fato fervorosa porque começamos debaixo da unção do Pentecoste, a unção de avivamento que nós vivemos há décadas atrás e mantemos esse fluir, esse fervor. Então, para mim, é um privilégio enorme de estar completando 30 anos de fé. Então, eu acho que vou entregar aqui algumas experiências junto com os assuntos que nós temos aqui para abordar. Eu quero começar já agradecendo o pastor João Aguiar, que foi esse canal para nós nos conhecermos, para nós chegarmos aqui nesse podcast. E estou feliz demais, feliz demais. Pastor João Aguiar é um pai, né? Um mentor, alguém que tem uma visão extraordinária dos céus. Mas 30 anos de ministério, você parece ser tão novo. Então, eu sou novo. Mas se só de ministério tem 30 anos e de vida. De vida tem, vou fazer 40 agora. Então, junto com. Eu faço 40 anos em junho e em julho eu faço 30 anos de fé. E esses 30 anos lúcido, apesar de eu ter aceitado Jesus criança, eu digo porque para as crianças hoje, naturalmente, elas estão muito digitalizadas, né? Informatizadas. Elas já sabem lidar muito com o celular, muito com a internet, muito com essa coisa virtual. Eu venho de uma família já espiritualizada. A minha família, por parte de mãe, veio do culto afro, das religiões de matrizes africanas. Então, eu, como alguém que vi manifestações, né? Eu venho para o evangelho numa perspectiva de curiosidade. Eu estou conhecendo uma coisa nova. O que é isso aqui? Eu ouvi falar que isso tudo aqui é sagrado, que isso aqui é santo, que isso aqui é de Deus. E agora eu vejo alguém pregando que só existe um Deus. Isso na mente de uma criança é um furdúncio, né? Causa uma confusão, né? Causa uma confusão enorme. Aí você é obrigado a comparar o que você aprendeu com o que você está aprendendo. Você nem pode descartar tudo que você recebeu e você nem pode também desprezar o que você está aprendendo novo para a sua mentalidade. É aí que entra o meu nível de aprendizado num nível hard, né? Com 12 anos, eu já estava tão bem consciente disso que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Olha só, Olha que que coisa bênção. linda, né? Eu vivi essa experiência orando pela minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, em cima do monte, orando com um grupo de irmãos, orando ali, chorando pela salvação dela. E acredito que Deus ele viu essa sede de salvação e me batizou com o Espírito Santo, me capacitando ali para viver os próximos anos. Então, 10 anos eu aceito Jesus, com 12 Jesus me batiza com o Espírito Santo, eu me batizo nas águas também com 12. Daí em diante, eu já estou começando a cantar na igreja, já estou começando a me envolver diretamente com as coisas ministeriais. E daí em diante é crescimento, é visão de aprender mais Bíblia, né? Cursos que a gente vai aprendendo teológico, cursos de batalha espiritual, de intercessão, de oração. A gente vai mergulhando nisso de uma maneira tão intensa que hoje, 3 décadas depois, eu estou como bispo de uma igreja aqui na nossa cidade. Somos 1.800 membros entre os que congregam na aba Orla, aba Cabula e aba Guarulhos, em São Paulo, que é a nossa mais nova casa espiritual. Então, são 3 décadas de crescimento linear. Que interessante a sua história de vida, mas você se propõe a dizer que praticamente nasceu um berço cristão.
E eu percebi que eu fiz alguns podcasts aqui, como o pastor Pablo, o Sim, pastor João Aguiar e até o doutor Vinícius Dantas, que a sua raiz também já é cristã, já é um berço evangélico, mas a percepção de muitas pessoas em outros estados sim, associa que a maioria dos baianos veio do candomblé para o sim, cristianismo, sim. para servir a Jesus. E não é assim, né? Aqui tem muita gente que tem uma raiz cristã evangélica, Que né? nasceu no Evangelho. Esse avivamento que Deus levantou através da Assembleia de Deus trouxe uma vida tremenda aqui para as outras igrejas, com batismo com o Espírito Santo. A gente tem a referência do pastor João, que é muito usado até hoje por Deus, mas naquela época, para nós que víamos à distância, ser usado em revelações, em curas, em milagres, que para nós era extraordinário ver aquilo tudo acontecendo. Inclusive a irmã do pastor João, que é a missionária Maria Guiar, por quem eu tenho uma estima aí muito grande, ela foi muito usada também por Deus nesse tempo, aonde a missionária Maria Guiar chegava, meu irmão, não dava de gente. Junto com ela tem outros grandes nomes aqui da nossa cidade, do nosso estado, e isso eu estou falando aí de 28 anos atrás, 29 anos atrás, e a minha geração foi impactada por esse poder com evidências da presença de Deus. Evidência de manifestações espirituais, evidência de revelações que não é como hoje, que aí a galera já tá meia prostituída pela vontade de impressionar, e aí tem gente que já pesca no Instagram, já olha a vida dos outros, tá repreendido. É Aplicativos, aplicativo já, meu Deus do céu. mistura a feitiçaria com o evangelho. Espírito de adivinhação com revelação, sangue de Jesus tem poder. Mas naquela época era algo tão genuíno que o efeito disso é o que eu vivo hoje. Então, a gente conhece o fruto e a gente conhece a árvore pelo fruto que está se dando. Então, o fruto é bom porque a árvore é boa e a árvore é boa porque o fruto está revelando quem ela é. E nós estamos vivendo hoje um reflexo disso. Muita gente que eu tenho por amizade hoje, de 29, 30, 35 anos de idade, aceitaram Jesus nessa época, nasceram nessa época, então não tem como ser diferente. Muita gente nasceu no Evangelho. E como é que foi essa sua transição da religião afro para a fé cristã e evangélica, sendo que sua mãe era da outra religião? Houve alguma oposição, alguma resistência? Ou simplesmente você quer seguir esse caminho, vai lá e tal? Esses dias eu estava conversando com minha mãe, que a maior preocupação dela foi: não vai ficar louco igual aqueles crentes que pregam na Lapa. A Lapa é uma estação, se não for uma das maiores, a maior estação de ônibus aqui da nossa cidade, de Salvador. E tinha uns crentes que iam pregar o evangelho e soltava o verbo: arrependei-vos e crede Como no na Praça evangelho. da Sé em São Paulo, né? Como na Praça da Sé em São Paulo. Meu irmão, aí minha mãe dizia: olha, você tá indo pra igreja, você ficou crente, mas não vai ficar maluco igual aqueles crentes da Lapa. E ficou pior. E fiquei pior, porque de fato levantei a bandeira do evangelho. Mas não teve, por incrível que pareça, não houve discriminação, Nem resistência, né? nem resistência. Havia a preocupação sadia de, pô, não vai deixar lavar sua mente, não vai deixar fazer uma lavagem cerebral a ponto de você se tornar um louco defensor de placa denominacional. Era mais ou menos esse o pensamento. Agora, conheça Deus, busque o seu caminho, sempre foi algo muito aceitável. Se esse é o caminho que você escolheu seguir, vá em frente. E isso é uma quebra dessa perspectiva de intolerância religiosa, né? Sim, sim. Geralmente as pessoas da outra religião colocam o crente, o evangélico, como intolerantes, Uhum. mas do outro lado também tem muita intolerância contra os crentes. Hoje, muito. E eu entendo por quê. Aí volta de novo a falar sobre décadas atrás. Nós tínhamos uma igreja em pleno fulgor de avivamento. Esse fulgor do avivamento trouxe igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais, elas têm uma veemência. E aí nós vamos ver uma grande denominação invadindo os terreiros, atacando os barracões, entrando em roças, e aí vira um desrespeito, uma intolerância que para nós na época não era intolerância. O nome intolerância religiosa veio surgir aí agora, mais cá para frente. Mas era a verdade que a gente carregava
por ver milagres, prodígios, sinais, maravilhas e manifestações demoníacas em evidência nas igrejas, principalmente de pessoas que vinham com esses tipos de crença, o que acontecia? Na mente de um pastor, de um pregador, opa, vamos libertar essas pessoas. Não era aquela coisa de a religião deles não presta, mas a nossa verdade é tão firme em nós que a gente precisa levar isso para as outras pessoas. Só que o combate a isso trouxe morte, Discurso de ódio. discurso de ódio, trouxemos para o contexto social muitas discussões a respeito disso, porque tínhamos intelectuais também nas religiões de matrizes africanas, governos, que é o caso do ACM, você vai ver aí um grande terreiro que é do Cantuá aqui, Menininha, né? Menininha do Cantuá, mãe Menininha, que era uma referência, a mãe Estela ali no bairro do São Gonçalo. São muitos nomes que recebiam intelectuais, inclusive cantores, compositores da nossa terra, que defendem a religião. Então, há uma guerra aqui cultural, há uma guerra aqui filosófica, teológica, há uma guerra religiosa que de fato se instaura. E aí se tornou esse caos que nós estamos vivendo hoje. Mas e qual é a sua visão? Nós devemos nos considerar irmãos porque todos os caminhos levam a Deus, ou o nosso princípio bíblico é maior, que nos mostra que existe apenas um caminho, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas mesmo tendo esse princípio que é maior, também não nos dá o direito de desrespeitar a fé que eles têm. Sim, sim. E qual é a sua visão hoje? Qual é a sua pregação? A nossa verdade absoluta é a palavra de Deus, né? Nós temos o fundamentalismo como a nossa regra de fé. Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia se torna para nós agora o firme fundamento, o nosso manual de crescimento, aquilo por quem nós vivemos, para o que nós vivemos, por quem nós nos movemos, é Cristo, é a palavra, é o verbo de Deus. Não tem como a gente pensar fora disso. A Bíblia chama os que não obedecem à palavra de Deus de filhos da desobediência. Eu não tenho como chamar de meu irmão quem vive uma vida fora dos padrões de Deus. Eu posso chamar de primo, eu posso chamar de qualquer coisa num nível de parentesco. Mas de irmão eu só posso chamar aqueles que obedecem à vontade do Pai. O próprio Jesus disse isso. Ele estava pregando dentro de uma casa e alguém disse aqui: seu pai, sua mãe, seus irmãos estão te chamando aqui fora. O que é que Jesus disse? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, se Jesus fez essa expressão com a sua família, quem sou eu para chamar de irmão aquele que não se associa à vontade do meu Pai? Impossível. Então, uma pessoa de uma outra religião, como do candomblé, da umbanda, quimbanda, kardecismo, espiritismo, não pode ser considerado como irmãos dos evangélicos da igreja protestante. Eu respeito muito, o Amado gosta de polêmica. Não é polêmica, não, é só... O Amado é dono de um podcast influente no nosso país, pela madrugada. Eu respeito quem é kardecista, respeito quem é umbandista, candomblecista. Eu respeito todas as religiões, mas a minha fé me diz que meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E eu digo a vontade bíblica, a vontade de Cristo. Aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não aqueles que seguem suas próprias vontades dentro de convicções religiosas. E creio que todos os caminhos levam a Deus, mas só um para a salvação. Todos os outros para serem julgados e condenados à morte eterna. Que Deus livre aqueles que não querem viver debaixo da vontade de Deus. Eu já ia lhe fazer essa pergunta. E você acredita que todos os caminhos levam a Deus? Tu já se antecipou na sua pergunta. Na sua resposta é interessante. Todos levam a Deus. Levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Agora, Jesus disse que só por Ele você encontra a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. O vir ao Pai aqui é pela justificação do sangue de Jesus, é pela salvação que Ele propõe na morte e na ressurreição. Agora, os outros caminhos são para a perdição. Então, e aquelas imagens quando alguém morre? Vamos lá, da umbanda, do candomblé, os artistas famosos, morre aí ele coloca Deus. O pessoal assim com asinhas de anjo,
foi recebido pelo Pai, Ah, está no paraíso, está no ah. céu. Nunca acreditou na Bíblia, E nunca agora? viveu Vou um até chegar pra princípio, frente aqui. nunca Ah, viveu um princípio. Parece que depois que morre vira todo mundo santo, anjo, então, servos de Deus. olha só. Parece que começam a acreditar na Bíblia, acredita na salvação em Jesus. E qual é a sua visão? Todos realmente que morrem são salvos? Claro Vão que para o não. céu? Claro Mas que a não. ideia das pessoas é, né? Infelizmente, está escrito, né? Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios e diz: o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a maravilhosa luz do evangelho de Deus, para que não resplandeça a glória de Deus em Cristo. É uma cegueira achar que todo o caminho leva à salvação. Agora, o maligno fez esse trabalho bem feito, porque os gregos acreditavam que Zeus era o suficiente, que os deuses do panteão grego eram suficientes, como os romanos fizeram o seu trabalho, como os nórdicos acreditavam em Thor, em Odin e etc. Cada geração e cada nação tem seu sistema de crença e eles acreditam no deles. Nós fomos alcançados pela luz de Cristo Jesus e abrimos o coração para ele entrar. É nessa perspectiva que nós entendemos o que é salvação. Eles estão cegos. Estão cegos. Infelizmente acreditam numa salvação por intermédio daquilo que eles creem, Das não, obras boas que fizeram. das boas obras que fizeram, e aí tem a máxima religiosa que diz que fora da caridade não há salvação. Só que sem fé em Cristo é impossível ter salvação, porque foi Ele quem nos fez religar ao Pai. A salvação é somente em Cristo, né? Somente e apenas em Cristo. Somente. Mas existem religiões que têm o Cristo com outra identidade. Se não me falha a memória, por exemplo, o candomblé tem lá uma imagem do Cristo como Oxalá. Esse seria o Cristo da Bíblia? Aí já é um sincretismo religioso. Aí a Igreja Católica, em junção com o candomblé e com outras religiões, juntaram isso para ter os representantes. Iansã é Santa Bárbara, e aí vem Oxalá, é o Senhor do Bonfim. São Jorge e Exu. São Jorge já é o Oxóssi, porque tem a lança, porque tem a flecha, etc. O dragão e toda... Tem todo um simbolismo. Nós temos uma fé só, nós não temos essa mistura. Aí é catolicismo, e é com eles, por eles e para eles. Para nós é Cristo. É somente Cristo. É só Cristo. Sola gratia. É só... Sola graça. Olha, nós temos uma máxima, e eu costumo até ministrar as pessoas que vêm querer entender a fé em Cristo. Eu já ganhei alguns ateus para Jesus, né? E as pessoas às vezes querem entender a nossa perspectiva de fé. Eu faço um desenho, que eu quero até desenhar para quem está aqui assistindo, é que lá no Éden, quando nós estávamos em plena comunhão com Deus, o homem e a mulher, o maligno, Adão e Eva, só tinham 3 seres ali no Éden. Não tinha religião, não tinha outro sistema de crença além do Deus vivo. O maligno vem e gera o engano. No dia que você comer, certamente será igual a Deus. Quebrou a cadeia de comunhão com Deus ali e se tornou algo extremamente terrível para o homem lidar com aquilo. Deus desce e diz para o homem: eu vou fazer que venha vai nascer a semente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, já condenou a serpente, e vai religar o homem a Deus, que é Cristo. Então não tem outra religião ali no Éden. Não tem outro sistema de crença. A primeira crença estabelecida na fundação do mundo é Cristo. É por ele que nós temos salvação. O religare, a religação que o inimigo criou com Adão, torna a se conectar com Deus através do Cristo prometido já no Éden. Agora, em Babel, vem sistema de crença em deuses, em Sodoma, em Gomorra. As primeiras civilizações começam a buscar religação em Deus através de religiões. E já são homens caídos, hein? Já são homens caídos. E aí a Bíblia diz assim, qualquer anjo que desça para pregar um evangelho diferente desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema.
É por isso que nós temos Cristo e apenas Cristo como a porta da salvação, como o caminho que liga a Deus para a justificação. Nós não temos outra crença senão em Cristo que veio para salvar o homem que tinha se perdido do caminho do céu. Perfeito, perfeita explicação. Mas é interessante que nós estamos vivendo uma geração que está pregando o sincretismo religioso e a unidade das religiões. Até o Papa agora, Leão, ele inventou uma nova religião que une o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Se não me falha a memória, é Crislã. Crislã, Cris, é, Criou até uma sigla, é foi? Crislã, Não Crislã. me atualizei ainda É desse alguma assunto. coisa assim. Mas e no Brasil também, em alguns momentos, há essa percepção de uma pregação que envolve o sincretismo. Nós temos até um cantor muito famoso no Brasil. Ele parece contigo, Ai, meu Deus. cabelinho assim, né? Deus cuida de mim. Então, Hum, assim, ele prega o sincretismo. Sim, Por exemplo, ele fala os nossos irmãos da religião matriz africana, tal, associando o candomblessista como irmão de fé em Cristo aos evangélicos, aos cristãos protestantes. Então, esse sincretismo religioso é antibíblico e é maldito, conforme o senhor disse aí? conforme está escrito. Eu disse não, que é muito prejudicial o eu disse, né? Você Eu não águia, disse, eu não acho, está escrito. É a Bíblia quem diz. Nós não temos como levar em consideração a mistura. O Senhor disse: seja santo como eu sou santo. Não tem como haver uma mistura de algo que é puro. E uma das coisas que o apóstolo Paulo disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, é a impureza da fé, a impureza de amizades, de conversas, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, de tantas coisas, de tantos princípios bíblicos que a gente pode encontrar aqui, e versículos que nós citaríamos. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas, não tem como ter uma comunhão de assunto, uma comunhão de mentalidade, uma comunhão de perspectiva. Você vai ver, eu costumo dizer isso para uma perspectiva de gente que ama se fingir de inocente, que tem um cantor que canta assim, ó: vou colocar seu nome na macumba, vou fazer uma quizumba só para lhe derrubar. Aí a outra já canta: não me deixe só, eu sou perigosa, sou macumbeira, eu sou de paz, eu sou de bem, mas não me deixe só. Se eu faço alusão a que eu posso te prejudicar com o que eu invoco, se eu faço alusão que eu posso te destruir com algo que eu vou fazer, chamar espíritos para servir a minha malignidade, a minha maldade, tem alguma coisa errada aí. Já Cristo ensina o que pra gente? Se alguém pecar contra você, não perdoe 7, mas perdoe 70 vezes 7. Não tem como eu me tornar irmão. Talvez eu acredito que o cantor queira fazer uma política de boa vizinhança. Tomara que seja uma estratégia para ganhar almas. Tomara que seja uma estratégia para ser aceito e pregar o evangelho e trazer pessoas para a luz. Mas o sincretismo religioso, que é essa mistura, não combina com a realidade bíblica. Eu já estive em alguns eventos onde fui convidado para falar, que tinha padre, que tinha pessoas que eram sacerdotes e sacerdotisas do culto afro. Na questão intolerância, nós não temos nada contra e vale a pena frisar isso aqui. Não há nenhum tipo de problema pessoal, nós não temos nenhum tipo de combate, uma espécie de guerra santa, uma ramadã contra essas pessoas. Pelo contrário, nós queremos viver em paz, em plena consciência de quem nós somos, de que vocês creem ou de que as pessoas que creem nisso continuem crendo. A situação aqui a nossa fé precisa ser preservada dentro do que nós cremos e você preserva a sua fé dentro daquilo que você crê. Mas eu não vou me omitir em estar em certos ambientes. Respeitamos, mas a gente só está dando uma opinião das escrituras, que é a Das nossa regra escrituras de fé. é a nossa regra de fé. E hoje o nosso país tem uma espécie de vontade de nos calar em referência àquilo que nós temos como opinião para citar. É verdade. E nós não podemos de maneira nenhuma nos privar de falar o que precisa ser dito. Não podemos ser tolhidos na nossa opinião e nem cerceados no direito de expressão que nós temos, né? Eu não sei se você sabe, mas eu acredito, e quem me assiste que é daqui da Bahia vai lembrar, que nós tivemos 2 pastores presos
Aqui temos uma avenida chamada Avenida 7 de Setembro. É uma avenida que tem um comércio forte e sempre ficavam alguns pregadores anunciando Jesus, falando do evangelho, profetizando na vida das pessoas. E aí uma mulher veio vestida de branco com indumentárias de candomblé e eles falaram: Jesus te ama. Ela chamou uma viatura, proclamou intolerância religiosa e eles foram presos. E detalhe, desceram direto para a casa de detenção. Foi muito rápido o trâmite. E isso tem se tornado algo cada vez mais frequente. A perseguição reversa agora, né? Se tornou algo intolerante de maneira reversa, porque eles julgavam que a igreja era intolerante pelo fato de pregar o evangelho. Agora nós não podemos falar nem o Jesus te ama, que se tornou intolerância religiosa. Pregar, evangelizar se tornou sinônimo de perigo nos nossos dias. Porém, Jesus disse: ide pregar. E agora? A gente vai precisar pregar. Vamos ter que nos omitir, vamos ter que negligenciar esse chamamento, essa ordenança de Cristo, ide e pregai? Não pode. Não pode, né? Vem aqui uma estatística, e aí vale a pena para edificar você, é uma entrega de estatística feita nos Estados Unidos, que mais de 70% das pessoas que aceitam Jesus pela influência no trabalho, na família, na amizade. Já que nós estamos sendo cerceados dessa possibilidade de evangelizar, menos de 2 ou 3% são evangelizados por televangelistas, outros 2 ou 3% por panfletos e evangelismo de rua, mas a grande maioria, mais de 70%, aceitam Jesus, conhecem a fé e recebem Cristo por causa de amizade, família ou ambiente de trabalho. Então, faça uso disso para ganhar almas para Jesus nos nossos dias. Perfeito. Falando assim, em sincretismo religioso, infelizmente ele tem entrado também dentro de algumas igrejas, principalmente aqui na Bahia. Eu sou baiano, mas eu moro no sul, né? E eu acompanho lá do sul aqui. Sou baiano, não tem como negar a origem, não. E eu não quero também, porque eu amo ser baiano. Sim. Ser baiano é massa demais. É bom demais. Mas aqui na Bahia percebe que há um sincretismo religioso em algumas igrejas. Eu não sei se é ignorância ou se é leviandade mesmo da parte dessas lideranças. Existe igreja aqui, você vai falar melhor do que eu, porque eu acho que tem mais propriedade, porque vive aqui. Eu vou falar? Eu acho que sim, tem mais propriedade. Existe igreja aqui que o povo também se veste com indumentárias, como se fosse também do candomblé, e fica girando. Ah, tá. Não, você tá falando de igreja pentecostal. Não, ali não é movimento. Existe igreja pentecostal clássico, é uma Assembleia de Deus aí, sim, que é Bíblia e tal, mas existem esses movimentos, que não dá pra dizer que é pentecostal, não é neopentecostal também, eu não sei. Povo, eu não sei o que é isso. Alguém me tira daqui. Eu não sei, mas tu conhece, é aqui na Bahia que tem, né? Eu não tô falando. Olha, tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro morreu aquele que se vestia de tipo de papa, lembro. Mas aqui na Bahia tem bastante. Meu Deus do céu, olha onde ele tá me jogando. O pessoal tá chamando, gente, não é eu, tá? O pessoal, eu só trago a informação. E também não é fofoca porque tá exposto. Não me chame de fofoqueiro, pelo amor de Deus. E o pessoal tá chamando esse tipo de movimento de candombleias. Meu Deus, seja, mistura de assembleia com... Porque vive o secretismo. Não, mas nesse caso... Ai, meu Deus do céu. Não, aonde você entrou, nós não podemos confundir sincretismo religioso com essa coisa mística que alguns pentecostais criaram. É diferente. O sincretismo é a mistura das religiões. E este misticismo que entrou na igreja, ele é a consequência, e aí vem também uma passagem bíblica em Atos. Gente, eu sou precursor de um movimento aqui, eu não sei se você sabe disso, mas lá em 1999... eu fui inspirado pelo Edinaldo do Rio, que também hoje dorme no Senhor. Na época... Só para o povo lembrar, o Edinaldo do Rio é dos corinhos de fogo. Dos corinhos de fogo. Jacó segurou o anjo e não quis soltar o anjo, né? É esse aí. Eu inspirado nesses corinhos, que na época era meio que suburbano, era apenas um movimento periférico,
mas era dos círculos de oração, os corinhos aguçados. Aí você vai encontrar corinhos de fogo da Cassiane, você vai encontrar os corinhos de fogo da Shirley. Júlio César tinha também, né? Gente, muita coisa boa. Eu sou precursor de um movimento. Você lembra que antes na Assembleia de Deus, em algumas igrejas pentecostais, não se podia falar em línguas estranhas no microfone, por causa daquela passagem lá de Paulo dizendo, se alguém fala em línguas, fala em 2 ou 3, né? E tem que haver intérprete. E tem que ter um intérprete. Essa questão teológica meio que foi caindo por terra dentro das igrejas pentecostais, os movimentos foram se aflorando. E eu vim cantando os corinhos de fogo. Eu lembro que a nossa banda, que era uma banda que eu cantava, a banda Fogo Puro, nós tínhamos esse mover. Era praticamente aí 1 hora de corinho de fogo, cânticos espirituais, e a Bíblia fala que os irmãos se reúnam com ações de graças, cânticos espirituais, né, orações, e nós tínhamos isso como um produto de uma vida de oração. Isso era o resultado de comunhão com Deus, Bíblia, jejum, tanto que quando nós cantávamos nas vigílias, nos eventos, Jesus batizava com o Espírito Santo. Era algo genuíno. A pregação, você foi itinerante, você sabe Sim. do que eu estou falando. Ser itinerante era algo que atraía os jovens. Ser cantor era algo que atraía as meninas, os rapazes que gostam de música. Então, o movimento, pregação e louvor sempre atraíram as pessoas para esse, eu vou dizer assim, esse exibicionismo daquilo que carrega. Todo mundo queria pregar, então, principalmente depois de Marco Feliciano. Ixi. No raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, saiam agora. O que aconteceu com essas igrejas? Eles iam para as vigílias, onde a gente tinha oração, jejum, E palavra. tinha os mistérios. E tinha os diferentes, mistérios. né? Eles pegam agora e faz desses mistérios uma regra. Aí vem a tal da... Se faz doutrina, Pronto. não é uma regra. Aí você... Como é que é o nome mistérios- que eles falam? A denominação? É candomblé. Candomblé. Meu Eles Deus. pegam esses negócios e criam Sangue. como uma doutrina. E aí todo culto tem que ter movimento. Mistério. Todo culto tem que ter uma roda, tem que ter... Aí tem aquele cara que vai dizer, ó, Deus me disse que é pra eu me vestir de branco. Aí já começa a botar o roupão, o vestido. Essa é uma grande situação de problema para a igreja atual. Ela não sabe lidar com doses equilibradas daquilo que é necessário. Ela sempre excede. E aí gera esse tipo de escândalo. Eu vou dizer... botar o nome candomblé, gente. Que Não, mistura. mas não sou eu. é Eu o sei. Povo. O povo candombleia. Mas aqui pra nós, particular agora. O povo coloca o Particular, nome. para aqui, para nós, Nós aqui. e para uma centena. Pra nós aqui, não vai sair não. Aqui pra nós aqui, candombleia faz associação a esse movimento mesmo. Mas o espírito que está naqueles que buscam a Deus é um. Sim. O espírito que... As entidades que rolam lá no candomblé são outras. Mas vem cá, Essa mistura associativa por causa da roda, por causa da dança, tem pertinência aos olhos físicos, mas no reino espiritual não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. eu não mexo porque eu sei que lá no meio tem gente de oração. Sim, Só que aí seria ignorância, excesso. excesso. Não Excesso. seria ignorância, seria excesso. Excesso. Emocionalismo. Emocionalismo, excesso, falta de doutrina, de discipulado, Falta de um mestre falta de um mestre. para direcioná-los. Porque a igreja precisa ter esses 5 pilares aqui dos ministérios, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Precisamos ter esse equilíbrio. Quando não tem, a igreja... Hoje nós temos uma igreja, ou várias igrejas, que tem 2 horas de pregação doutrinária, a igreja que vem... Alguém com certeza herdou um legado, né? E trouxe uma visão bíblica, biblicista, e a igreja é doutrinária. Tem ainda 1 hora, 2 horas de Bíblia, mas tem igreja que tem 2 horas de louvor e 20 minutos de palavra. Sim. Aí você vai encontrar os irmãos da Deus e Amor que tem 1 a 2 horas de oração, pouco louvor e pouca palavra. E muita revelação. E muita revelação. Então você, em vários aspectos, aí tem as igrejas neopentecostal que tem muita oferta, muita prosperidade, pouca palavra, Atos pouco louvor, proféticos. pouca oração. Tem as igrejas apostólicas e proféticas, tem muito ato profético, pouca oração, bastante louvor, pouca palavra, e a palavra é sempre profetizando, nunca é para mudança, sempre é para o que vai acontecer. Então nós temos vários excessos aqui, as pontas soltas por causa da falta do mestre, por causa da falta de um pastor que tenha sido
discípulo, o discipulado, e agora se tornou um líder. Falta de evangelista que tenha sede por almas para sentar, entregar para o mestre e confiar ao pastor. Falta do apóstolo que chegue arrancando o toco, tirando o império de Satanás e entregue para o pastor, entregue para o evangelista, entregue para o mestre. E falta do profeta para dizer, ó, assim diz o Senhor, porque sem profecia o povo se corrompe. Um profeta para apontar o destino, para corrigir áreas Para que... revelar os pecados, porque isso fazia muita gente ficar pianinho na igreja. Verdade. As irmãs hoje não causam mais medo como as irmãs do Eita, coque. olha, irmão, tinha jovem que depois de uma pornografia não ia para o círculo de oração. De jeito nenhum. Deus usava as irmãs em revelação. Os profetas falavam, desce aqui para orar que eu estou vendo pecado. Então, nós temos essa época de ouro da igreja. A igreja dos dias atuais já vive em crises. Eu vou dizer as igrejas, Deus tem a sua igreja no meio dessas igrejas. Sim, mas falando-se de excesso, a gente falou de um excesso agora, que é desse pentecostalismo desenfreado, exacerbado, um excesso. Em contrapartida, nós temos igrejas reformadas que desacreditam da continuidade dos dons do Espírito. Os sensacionistas. Isso, né? Sensacionista, que criticam o movimento pentecostal, que é bíblico, entendeu? E aí, tipo, colocam todo, por causa até desses excessos, colocam todo no mesmo balaio e falam que nada presta, fala que é emocionalismo, balbucios incoerentes, gritos sem nexos, porque não crê no que a gente crê, não sente o que a gente sente. Tem até um pastor que eu admiro muito, gosto muito dos estudos dele, mas que na pandemia, na minha visão, pecou de forma errônea, porque quando ele questiona, cadê agora aqueles que têm um dom de cura para ir para os hospitais orar pelas pessoas que estão enfermas e doentes com Covid. Isso. Então, assim, porque não acreditam mais nos dons de cura. Nos dons operando nos nossos dias. Não acreditam. Então, aí vem esse excesso, que critica o movimento pentecostal. Sim. E aí existe o excesso do pentecostalismo desenfreado. Então, nós como bons leitores, bons estudiosos da palavra, precisamos vivenciar a palavra na íntegra. Nós não temos como esperar o dom de cura e não buscar por isso. O apóstolo Paulo ensinou, buscai os melhores dons. Para quem visita o hospital, o melhor dom é esse, o de cura. Para quem está no meio de pessoas ali com suas filosofias de vida e etc., você precisa discernir os espíritos e quem está regendo aquilo ali. Para quem precisa, de fato, de pastorear, precisa do dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, que é o dom da ciência. Só que os caras não buscam os dons e querem falar de dons como se fosse só para o tempo dos apóstolos. Gente, como é que você pode dizer se essa água aqui, eu botei algum sal, agora está na moda colocar sal grosso na água para hidratar e até para aumentar a pressão, porque diz que é bom, tá? Mas isso é assunto para outro podcast. Simpatia da desgraça. Aqui na Bahia tem muito essas coisas. Meu Deus do céu. Você tem hoje como saber que gosto tem essa água? Se eu coloquei aqui um pouquinho de adoçante, você não tem como falar dessa água só pela cor que você está vendo ou não está vendo a cor, que ela não tem cor. Você não pode falar daquilo que você não experimentou. Agora eu posso. E é isso que alguns teólogos fazem. Eles não conhecem o reino espiritual, nunca tiveram acesso, não cresceram nesse meio, e aí eles leram a Bíblia, foram sim iluminados por uma instrução divina, mas eles não viveram o extraordinário, o sobrenatural, e querem ater o mundo teológico àquilo que eles sabem. Porque estudou o que é calvinismo. Porque ele sabe que tem ali a divergência entre os que são calvinistas e arminianistas. O cara que é luterano, o cara que veio do movimento anabatista, o cara pega aquilo ali e acha que é o mundo. O mundo se resume àquilo que ele sabe, e não é. O mundo espiritual está para além do que nós podemos entender. E aí vem a questão dos dons espirituais. A missionária Maria Guiar, que a gente já citou aqui, o pastor João, que também muito usado em cura, referência aqui no nosso estado e fora, né? Você conhece ele do país. Ontem eu estava dirigindo um culto e estava mostrando para os irmãos, algumas irmãs da nossa igreja que não podiam engravidar. Meninos que são milagres hoje andando, correndo pela nossa igreja. Eu não estou falando de 20 anos atrás, não. Agora eu estou falando de 7, 8 anos que os meninos têm essa faixa etária.
até 10 anos de idade. Ainda hoje nós temos visto Deus curando câncer na nossa igreja. Então, um cara que fala isso, um irmão ou um pastor, ele está falando daquilo que lhe é próprio. Eu não posso me escandalizar com isso como espiritual que sou. Eu preciso guardar minha convicção. Eu preciso ter convicção naquilo que eu vivi, como experiência em cima do monte, sendo batizado com o Espírito Santo, nos meus períodos de oração, na minha vida de jejum, na minha vida de leitura bíblica. Agora, respeito ele na carnalidade, no limite que ele tem. Cada um dá o que tem, né? Eu respeito ele na intelectualidade teológica e que nos ensina muito, mas nessa questão aí dos dons, se ele não viveu, se ele não buscou, ele não tem nada para me passar Ele sobre não o é dom. mestre nessa área. Não é. Ele tem que ter vivido primeiro. Né? Aí vem a questão do sincretismo. Se eu conheço alguém que tem esses excessos de visões, de revelações, mas não come Bíblia, também não é mestre para mim. Não é. Porque se não tiver uma coerência e não tiver um equilíbrio, a balança está pesando para um lado ou para outro, todo excesso revela uma falta. Eu concordo. Se eu tenho no meu lado direito alguém que tem muito mistério, muito manto, muita cura, porque a Bíblia diz que os espíritos que surgiriam nesta geração seriam dados a eles poder para também operar sinais. Então tem demônios curando dentro de igrejas hoje. Olha que podcast pesado esse hoje, gente. Tá forte, né? Porque nós precisamos pensar, a Bíblia não nos dá nada pronto, ou é 8 ou é 80. Você vai encontrar lá os filhos de um sumo sacerdote por nome Seva. Esses 7 caras vê Paulo expulsando o demônio e diz, em uma outra região, eles estão andando por uma cidade e diz assim, ó, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. O demônio bateu nos 7, deixou os 7 despidos, nus, e disse, Paulo eu sei quem é, o Deus de Paulo, Jesus eu sei, eu conheço, e vocês, quem são? Então aqueles caras pegaram a experiência dos outros, usaram, achando que o demônio respeita só saia em nome de Jesus, e se arrebentaram todo. Nós precisamos ter equilíbrio, maturidade, precisamos buscar, sem nos afogar em canto nenhum, lucidez. Por isso Jesus disse, sejam sóbrios. Tem gente que está se embriagando com mistério. E já outros se embriagando na letra. E aí esse excesso, tanto como o da letra, como do sincretismo ali, do cantor que você falou, do misticismo. Aí você vai ver tantos excessos que ficam várias pontas soltas. Continuando sobre os excessos, nós estamos vivendo a era das hiper, mega, blaster igrejas chamadas churches, As né? mega churches. E eu sou fã, tá? Eu também. Já vou deixar logo claro aqui. Eu também gosto. Olha lá o que você vai falar, hein? Estamos vivendo dessa era. O excesso das hiper igrejas. Eu entendo a visão, concordo com a visão de muitos mesmo sobre essas megas igrejas, mas ai meu Deus, porém está havendo muitos escândalos também com o crescimento dessas igrejas. Sim, né? sim. É que assim, ó, nós estamos vivendo em um tempo em que o evangelho no Brasil está sendo americanizado. Sim. Porque as influências dessas megas church vêm da América. Sim. E como houve muitos escândalos lá parece que está acompanhando, é um karma que está acompanhando as megas. E tu crê em karma, Vaso? Olha lá. Eu falei parece. Né? Você crê em karma, Varão? Deus é mais. O que acontece? Gente, óbvio que a minha opinião não é a melhor nem a mais certa. Eu estou falando aqui Bíblia, visão, a partir das minhas experiências. Isso aqui é algo que é intrínseco em mim, que é pertinente ao que eu acredito. Mas Jesus disse assim, ó, está escrito que antes que o Senhor volte, o evangelho do reino seria pregado em todas as partes do mundo, em todos os cantos. Em todas as nações. Em todas as nações. Eu vejo que Deus tem sua urgência em falar, em instruir, em direcionar. O evangelho do reino seria pregado em todas as partes do mundo, em todas as nações. Deus está usando hoje movimentos que estão para além do nosso entendimento. E um desses movimentos é essas megas igrejas, essas megas churches. Você vê um homem de Deus sozinho conseguir levantar 500, 600, 1.000, 2.000 células em uma cidade. Jesus
foi abordado com Nicodemos, por Nicodemos, e disse: se Deus não for com o homem, isso o homem não faz. O grande problema é que liderança tem sido dada a pessoas e pessoas não têm buscado estrutura. Tem casas, meu amigo, que são construídas com base para 2 andares. Tem gente querendo colocar 3, 4. O que é que vai acontecer com isso? Vai desmoronar. Não dá para construir um prédio em uma estrutura que só cabe 2 Andares. É um prédio, né? É uma duplex, triplex. Né? Não dá para construir um prédio onde você tem pouca estrutura. Triplex do Lula. Pronto. Não dá. Lembra do triplex? Continua. Lembra do triplex? Companheiro. É o seguinte, companheiros. Meu Deus. Continua. Gostei da visão. Você não tem como construir grandes estruturas em poucos fundamentos. Você não tem como fazer uma torre crescer sem antes fazer um cálculo. Eu sei o meu limite de crescimento, eu busquei me conhecer. Eu não tenho condições hoje de ter mais de 2.000 membros na minha cidade. Por quê? Porque eu não tenho condições, não tenho estrutura. Para eu sentar e conseguir coordenar mais do que isso, eu vou precisar sentar com quem já tem 3, 4, 5 mil membros. Eu vou precisar vigiar no meu casamento. Eu vou precisar vigiar nas minhas finanças. Eu vou precisar vigiar com os meus filhos. Eu vou precisar vigiar com as minhas emoções. Eu vou precisar vigiar com a minha vaidade, meu ego. Amigos. Eu vou precisar vigiar com o meu nível social, minhas amizades, para não cair no escândalo. Porque abri um banco até com uma boa intenção, me associei a um outro banco que caiu no escândalo, e aí já veio um escândalo que nós vimos aí do INSS. Do INSS com o pastor André Valadão. Eu gosto de citar nomes, me dê nomes. CPF, revela os mistérios. Porque saiu na lista lá. Saiu na lista. A senadora Damares colocou na lista o nome do pastor André Valadão, o pastor André Fernandes, um outro pastor lá que eu acho que era amigo dos dois, Pronto. Que fez a conexão pro banco na igreja, aí você me pergunta, associado ao Banco Master. Lance a pergunta. Lance a pergunta. Qual pergunta tu quer que eu lance? Manda aí. Vai pra eu falar. Por que as mega churches estão gerando escândalo? Por que as mega churches estão gerando escândalo? Por causa da falta de estrutura. Há alguns anos atrás, você que acompanha as notícias, viram também comigo. Vocês viram conosco. A gente nunca viu um escândalo com o Nubank. A gente nunca viu um escândalo com o Banco Inter. A gente nunca viu um escândalo com o Bradesco, com o Itaú. Mas a gente viu um escândalo com o Banco Pan-Americano. Lembra que um parente de Silvio Santos estava roubando ele, era um cunhado? A gente não tem como saber 100% com quem a gente está se associando. E aí a gente precisa tomar cuidado com as nossas amizades. Mas o cara que é cunhado do dono do Banco Master e que viabilizou a questão do Banco Clava Forte, que é da Lagoinha. Gente, isso aqui não macula o pastor André, na minha concepção. Por quê? Ele está com um pastor que é do ministério, até então, sem nada que desabone, com a imagem ilibada. Ele está acreditando em um projeto que é grande para o futuro da igreja, que vai beneficiar membros. Ele é altruísta, um cara visionário, um cara que... você acha que alguém entra num projeto e diz assim, não, ano que vem eu quero um escândalo para ver se dá um upgrade na minha igreja? Ninguém quer gerar um escândalo contra o próprio nome, contra o próprio ministério, contra a própria igreja. Ainda mais quando desabona a sua conduta Ainda ministerial. mais quando se associa àquilo que ele repudia. Aqui na Bahia a gente tem o mesmo Banco Master associado a um governador, ao ex-governador e ao antecessor do ex-governador. Quem são esses? Você disse que trabalha com nome? Aí, nesse caso, eu já não sei se posso. Governador. Tá lá na matéria dos jornais. Eu não sei. Eu não tenho condições de pagar, meus advogados estão de férias. O ex-governador do ex-governador da Bahia. É só procurar os últimos governadores da Bahia que você vai ver, tá lá, aparecendo no jornal. O André Valadão tem Não sou eu que estou afirmando, tá lá na matéria do jornal. E o André Valadão tem um enfrentamento contra ele. O André bateu na pandemia ferrenhamente, se associou ao ex-presidente e batendo de frente com o atual presidente. O cara agora cai num escândalo que está associado à esposa de um grande ministro, de um super-ministro. De 129 milhões. Um contrato com um advogado de 129 milhões. Nós temos aí todo
um contexto, como é que o cara vai se envolver nisso por querer? É por querer não, né? Por isso que é importante Precisamos tomar cuidado estudar antes de tomar qualquer decisão. com quem nós vamos nos associar. Porque aí já vem o ditado de vó, a nossa avó dizia, quem se junta com porcos, Farelos come. você tem que saber com quem você está se juntando, com quem você está se associando. Os grandes escândalos que têm acontecido, escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos, às vezes, de rachas que são gerados em algumas igrejas, estão sendo evidenciados por causa dessa falta de estrutura. Agora nós conhecemos, você conhece, você é assembleano. Sim, Quantos pastores pastorearam o campus durante 30, 40, 50 anos sem uma mácula na imagem desses homens de Deus? muitos. Pronto. A maioria. A grande maioria. Uhum. E eles deixaram o quê? Legados. Agora, nem todo mundo que herda legado sabe manter. Tem gente que quer ser cantor, como eu disse lá. Quer ser precursor de um movimento. Ele quer ver todo mundo girar, rodar, mas ele não ora, não jejua. Vai ter uma hora que ele vai forçar. Você já foi em algum lugar com certeza que alguém diz, pegue na mão, joga esse cão no chão, pisa em cima, dê 3 pulinhos, dê 7 rodadinhas para provocar um avivamento. E não existe isso. Não tem como Deus se manifestar dentro de uma manipulação humana. Ele é quem usa a gente, não é a gente quem usa ele. Precisamos ter essa consciência. Assim também é a questão do legado que é herdado. Se eu tenho um pai e o meu pai é bispo de uma igreja, se eu herdo um legado, eu preciso respeitar a planta. Salomão respeitou tudo que Davi deixou como uma planta para a construção do templo. Nós precisamos respeitar todo um legado deixado, temer como aquele homem de Deus temia, buscar ouvi-lo. Hoje é algo que os jovens não gostam de fazer, de ouvir os idosos, de absorver aquilo que as gerações passadas tinham como uma referência de vida, base, alicerce. E aí, por falta de ouvir, o que acontece com a nossa geração? Rui, quebra. Aí vem os escândalos. Desmorona, né? A gente às vezes quer viver de aparência. A geração antiga preparava a comida. Hoje a gente tem a geração fast food, né? É, Nissim Lamen. A gente está vivendo uma era de muita pressa, de muita velocidade. Aí as pessoas querem crescer igreja rápido, mas a Paulo planta, Apolo rega. Quem dá o crescimento é Deus. Se você buscar crescimento de igreja por estratégia coach, se você buscar estratégia de crescimento da igreja por finança, se você buscar estratégia de crescimento de igreja por network, vai ruir. Porque sempre tem um elo fraco. Sempre tem alguém que não está no mesmo espírito. Se não houver discipulado como o de Cristo, se não houver busca de jejum, de oração, por batismo, por revestimento do Espírito Santo, você não está preparado para o envio. É isso aí. Se não tiver o Espírito Santo, a igreja ela só é um monumento, né? Se Deus não mandou, Deus não garante. Se Deus não enviou, ele não tem como manter a caminhada. Agora, se Deus quem enviou, ele vai com você até o final para garantir que vai dar vitória. Perfeito. E eu tenho uma outra colocação para fazer também, o porquê dos escândalos na igreja nesse tempo. Eu acredito que a igreja tem se tornado muito popular. A igreja já não é mais odiada pelo mundo. A igreja é amada pelo mundo. Sim. As pessoas amam, entre aspas, O louvor da igreja. o louvor, a pregação da igreja. Uma pregação bonitinha. Os pastores, pese alguns aqui como exceção, eles já não são mais odiados pelo mundo. Eles são odiados quando eles se posicionam politicamente a respeito de um político. Sim. Mas ele não é odiado por pregar o evangelho. Não, não. E nós vamos falar sobre isso aqui agora. Guarda aí, né? Pastores que não são odiados por pregar o evangelho, eles são odiados por defender ou ir contra políticos, né? Você está no Eu Acredito Podcast e nós estamos em mais um episódio, hoje tendo a honra e a grata satisfação de receber o Bispo Wagner Tavares, essa pessoa simpática, cheio de conhecimento aqui, que nos alimentou bastante até aqui, vai continuar nos alimentando hoje, trazendo conteúdo aí, ó, informativo, edificante.
muito extraordinário. Que prazer lhe conhecer, viu, Bispo? O prazer é meu, O querido. senhor é para ser um dos nossos parceiros do Eu Acredito Podcast, para estar todos os meses com a gente, fluindo. Vocês Rapaz, aguentam, gente? Vocês aguentam isso? é que muito bom mesmo. Fala de tudo um pouco. É porque Eu quando amei. você tem uma visão, uma cosmovisão, uma visão ampla, você não se habitola apenas a um assunto. Tem gente que tá assim hoje, tá tão alienada àquilo que um dia aprendeu, que não consegue desenvolver uma visão para outros assuntos, para um outro lado da vida, e precisamos de fato abrir a nossa possibilidade de assuntos, né? Perfeito. Olha só, a gente vai falar agora a popularidade da igreja, a igreja sendo amada, pastores não sendo odiados por pregar o evangelho, e sim odiado por defender ou ir contra políticos específicos. Mas se você chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, dá uma verificada aí na sua inscrição. Se não tiver inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu gostei. Fazendo assim, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Semanalmente estamos aqui com convidados especiais fluindo conosco. Quase que diariamente nós temos programações incríveis no Eu Acredito Podcast. Esses 2 últimos dias, contando com hoje, tivemos aí um monte de podcast contínuo, né? Ontem foram 3 podcasts, tive a honra de conversar com o Dr. Vinícius Dantas, pastor João Aguiar, pastor Pablo Guedes, hoje pastor Wagner Tavares e daqui a pouco também a irmã Noélia. Será uma grande bênção, vai fluir muito conosco, então fique com a gente, deixe o seu like e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixa eu só dar uma verificada aqui, o pessoal, tem gente aqui, deixa eu ver como é que tá o áudio. Odiado por defender ou ir contra políticos. O áudio está horrível. Ô, Júlia, meu Deus do céu, Julica Barbosa, é isso? Tá horrível não, aí. Deixa o seu like, se eu gostei. Fazendo assim, a plataforma vai compreender que o nosso... Você disse que o áudio tá horrível. Você tá querendo comprometer o Pedro aqui, é? O Pedro tá trabalhando ali, você disse que o áudio tá horrível. Aí eu olho aqui para ver se tá horrível mesmo, para eu pedir para melhorar, e o áudio tá ótimo, aí eu fico com vergonha. Ô Julica, vigia, faz isso não, pô. Verifica aí o áudio do seu celular, se não é o seu celular ou a sua TV, porque o áudio tá bom. Aqui, ó. O André tá falando o áudio tá bom. O pessoal não tá reclamando, só a Julica mesmo tá reclamando, tá bom? Mas o que é? Às vezes é a qualidade do celular, filha. Lamento. O dela é iPhone, fala isso não, 17. Então deve ser um problema de transmissão. Vai dar certo no final, minha irmã. Ajusta aí, vai lá em configurações, ajustar áudio, vai dar tudo certo no final. Deus vai te honrar, tá? Deixa eu ver. Julica o dela é iPhone, fala isso. Ela falou que tá fanho. Tá abafado, deixa eu ver. Problema de transmissão. É o seguinte, companheira. Tá não. Vamos criar um auxílio. Eu acho que é que assim, você está acostumada com o estúdio que a gente costuma gravar lá em Curitiba. Então, cada estúdio vai ter uma configuração no áudio, não tem como manter o mesmo padrão sempre. Mas está entendível? Está compreensível? Você está entendendo tudo que nós estamos falando aqui? Você está ouvindo? Então, vamos curtir o podcast. Tá Já bom? Deu tudo certo. Ó, pessoal, cadê o Léo? O Léo tá lá em Curitiba. Vamos lá. E aí, pastor? Pastores não estão mais sendo odiados. Primeiro de tudo, o pastor tem que ser odiado pelo mundo? Um pastor não precisa ser odiado. O pastor conduz ovelhas. Eu tenho 3 funções distintas de um mesmo ofício ministerial. O pastor precisa pastorear, arrebanhar e apacentar. O pastoreio é levar para o pasto. Você arrebanhar é juntar o rebanho, voltar para o aprisco. E o apacentar é, dentro do aprisco, tirar o carrapicho, o carrapato, ver se tem alguma perna quebrada, ver se tem algum ferimento, algum sangramento. Como é que alguém que provoca tal bem vai ser odiado? Por que deveria ser odiado? O pastor tem um papel de conciliador, o pastor tem um papel de psicólogo, o pastor tem um papel, às vezes, de advogado, vai defender
o cara que possivelmente pecou e a mulher tá querendo, não, tenho prova isso, e o cara tá querendo conciliar o casamento. Então vai a defender. O pastor tem papel de pai. Pega aquele menino que às vezes o pai e a mãe já perdeu o controle, mas por causa da reverência, do temor, o menino obedece, o jovem obedece, o adolescente obedece. O pastor dorme tarde aconselhando, acorda cedo para compromisso, é gestor, administrador, empreendedor. O cara faz gestão de dinheiro, gestão de recursos, gestão de tempo, administrador. O cara perde madrugadas e madrugadas de estudo e de oração, ele é um eterno professor para ensinar. Ele é um eterno aprendiz, precisa estar se atualizando, se reciclando. Ele é motorista de fuga, tem que pegar a ambulância e levar filha de gente que está tendo filho. É marido que está passando mal, a mulher não tem condições de carregar. É a mulher que está passando mal e o marido não tem carro. O cara se vira em mil e uma coisa a fazer. É assistente social, porque às vezes a pessoa não quer se expor, pedir cesta básica para os outros, vai lá, pede para o pastor. Como é que um cara desse tem que sofrer? Não tem. Agora, nós hoje temos super pastores que, além de fazer tudo isso, ele consegue ser o cara que socialmente é bem visto, porque ele sabe gerir bem suas finanças, sua família, sai bem na foto, é bem casado. Todo mundo quer ser agora pastoreado por um super, por um popstar, um pastor que canta, que prega, um pastor que tem programa de televisão, um programa de rádio, um podcast, um cara que é renomado na sua cidade, respeitado por políticos, por advogados, pessoas de influência. Nós temos hoje pugilista crente, nós temos hoje artistas crentes, atores crentes, artistas de várias áreas de artes. Nós temos aí multidões que hoje amam ser cristãs, querem ter o seu pastor de estimação. Alguns até querem ter certo tipo de intimidade com a família pastoral, que já gera outro tipo de problema. A proximidade quebra o herói, né? Quebra aquela coisa da visão da espiritualidade, a proximidade É demais. por isso que é aconselhável não se aproximar muito do seu herói, né? Você ter um tempo de qualidade, um tempo de discipulado, ok. Agora, intimidade, frequentar de casa, eu não recomendo para nenhum líder espiritual. São 10 anos pastoreando, sendo o líder, o pastor sênior de uma igreja. Em 10 anos eu nunca tive uma rebelião, nunca tive alguém que saiu e abriu outra igreja, nunca tive pessoas que, estou saindo revoltada dessa igreja, graças a Deus e por pura misericórdia do Senhor. Amo minhas ovelhas, as ovelhas que Jesus me confiou, são dele, na verdade. Amo estar com gente, mas se você não seguir o exemplo de Jesus, que se retirava para o monte, intimidade, eu aprendi com um pastor amigo meu, é pastor e discípulo da nossa casa, um filho meu na fé, o pastor Maurício Brito. Ele diz que tudo que você expõe e que deveria ser intimidade, vira pornografia. Olha que profunda essa fala. É por isso que o mistério, o manto, botaram o nome lá de candomblé, porque aquilo deveria ser algo interno, só para crente que busca, que ora, que jejua, sem exposição. Só que a intimidade exposta gera a pornografia. Na mente de algumas pessoas é inconcebível, tal como um casal expor sua intimidade gera algo, a quebra da intimidade. Assim também é para nós que temos uma vida sagrada. E todo pastor tem problema como qualquer homem. Mas tem gente que diz assim, poxa, meu pastor é um homem de Deus, meu pastor é minha referência. E aí se vê brigando com a mulher, que é natural de um casal, eu não digo brigar, mas pelo menos ter aquele momento de desavença que tem, uma Discussão. discussãozinha, é natural. Ele vai dizer, poxa, meu pastor também briga com a mulher, não vou pedir mais conselho a ele. Aí que tem que pedir, uai. Só que o pastor está em uma outra esfera. O pastor já está ali, às vezes é uma batalha espiritual que precisa ser alinhado, vencido. Às vezes o pastor nem está brigando por algo que é do casamento, é porque a mulher precisa naquele momento de um limite, porque tem mulheres que dentro da igreja, você sabe disso, gera problema. Às vezes é o pastor que não sabe o limite, a mulher diz, não gostei da irmã, tá ali abraçando demais, e aí é coisa que se alinha, não é aquele mesmo tipo de problema que o cara enfrenta dentro de casa, que é uma briga às vezes por uma comida, briga às vezes por botar uma toalha em cima da cama, são coisas completamente distintas. Mas por causa da proximidade, o que é que vai acontecer?
quebra o mítico da visão de admiração do líder. Às vezes ele sabe ou ela vê que o pastor, a pastora tem o mesmo problema ou o mesmo defeito que ela, diz, se tem o mesmo defeito que eu, quem é ela para falar de mim? Quem é ela para me corrigir, para me ensinar? Aí já diz que é hipócrita. Não tem moral. Pois é, não falaram isso de Moisés? Moisés recebeu as leis e disse, aqui em Israel é proibido casar com mulher de outro povo. Aí vai ele e pega a mulher cuxita. A moreninha. A Cuxita é negona. moreninha. A negona. A negona, não vai falar moreninha não, né? Não, pode falar, mas a cuxita preta. não era moreninha, não. Preta. Era negona. É pretinha. E ele pegou, casou com a mulher. O que é que Miriam Mazarão faz? Murmura, os próprios irmãos. Você diz que não pode e você pode. Deus desce. Chama primeiro Arão, depois Miriam. E aí diz assim, por que vocês não temeram falar mal de Moisés? Meu servo. Meu servo. Se tem alguém dentre vós que eu falo em visão, eu falo por enigma, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Miriam na hora fica leprosa, Arão depois Deus acerta com ele, ele morre no monte, porque as pessoas às vezes querem igualar a vida de quem Deus levantou para ser líder com a vida deles. É outro tipo de tratamento. A quem muito é dado, muito será cobrado na hora certa. Só que a gente pegou aquela mania de fazermos juízo. Aí a gente tem hoje página de fofoca gospel, né? Os juízes do arrebatamento, os juízes da igreja. Você concorda com isso, Raça? Ô, Varão, a gente vai falar sobre isso. Olha, o entrevistado perguntando pro entrevistador. Eu vou responder. Colocando. Mas a Julica Barbosa fez uma pergunta muito interessante sobre a questão da Lagoinha, que a gente citou aqui. E quem é da Lagoinha, o que deve fazer? Não é interessante? Sim. Porque as pessoas ficam agora nesse momento, poxa... O que eu faço? Saio, permaneço? Dos meus pastores e tal, eu saio. O que eu devo fazer? Eu tô pecando se eu continuar nessa igreja? Você permanece, você entrega seu dízimo, entrega sua oferta, você espera o desfecho dessa história, o pastor uma hora vai se pronunciar, vai procurar todos os dados, vai procurar todas as informações, e depois que ele se pronunciar, se você percebeu pertinência no pronunciamento dele, você decide. Agora, não faça juízo de valores sem permitir que eles tenham a arte do contraditório, senão você está sendo injusta. Senão os membros da Lagoinha estarão crucificando sem antes ele ser julgado. Já estão condenando antes do julgamento. E nem tudo que a mídia solta, eu vi que a senadora liberou lá a pauta e os nomes, a lista de nomes, mas homens fazem coisas de homens e homens de Deus fazem coisas de homens de Deus. A gente vai saber se ele é homem de Deus, não é só pelo que falaram, mas pelo que ele vai se posicionar. Eu acredito que é um homem de Deus. É necessário ter cautela, né? Muita cautela. E eu não sei nem por que a senadora Damares, serva de Deus, a quem eu tenho muito respeito e consideração, foi expor essa lista. Eu sei porque eu acredito. Então me ajuda aí. Dentro da minha perspectiva, tá? Não sabe muito. Eu não. Não. Eu busco estar pensando. Então, um ser pensante. Um ser pensante sabe. Ou tem a percepção. No mínimo. Porque, pense comigo, você é alguém de relevância. Certo. Ela, em 2025, defendeu André Valadão quando foi citado em uma CPI. E agora confirmou. Se ela defendeu e agora ela se omite em falar, ela vai ser vista como alguém que já assumiu um lado. E se tiver muito erro ali debaixo dos panos, e esse erro não foi só do cara que era dono do banco e do cunhado que tinha parceria, respingou no pastor, ela também é maculada. Então ela diz, eu vou expor, caso seja necessário defender, eu volto aqui para dizer, estava com a lista lá, mas eu, como justa que sou, vou me posicionar, mesmo assim, em favor dele, porque ele é justo. Agora, se for condenado, ela vai continuar dizendo. Ele está com o nome citado, foi errado nisso, nisso e nisso, e vai ter que pagar pelos erros. Mas isso aconteceu também porque ela provocou, né? Ela, vou soltar. Aí o pastor Silas Malafaia entrou. Solta! Porque assim, o pastor Silas... o seguinte, querido, olha só. É porque o pastor Silas Malafaia sempre tá nesse embate. Então ela ameaça dizendo que tem nome de pastores. Aí o pastor Silas Malafaia fala, o povo vai associar que eu tô no meio, então solta.
E aí dá O nisso. pastor Silas, como uma voz que sempre foi representando ali uma frente de combate a injustiças contra a igreja, se posicionou de maneira coerente, porque quando ela solta, tem nomes de pastores, de grandes pastores, isso envolve ele. E aí vai envolver várias outras denominações, porque quando ela diz várias igrejas e grandes nomes, isso de certa forma macula todo mundo. O pessoal vai fazer associações. Associações. Até que alguém decida se levantar. Ele se posicionou. Fez bem. Fez bem, né? O problema é que Aí já tem a galera que interpreta de outra maneira. Ele queria que escondesse. Aí ele já vai dizendo: não, não é para esconder, não. Eu quero é que denuncie. E ele louvou agora porque ele foi convidado para dar declarações, alguma coisa. Não, como é que é? Depoimento? Ele foi lá para ser sabatinado, dar um depoimento lá nessa CPMI do INSS, né? Eu tenho para mim que você gosta dessas coisas. Informado ou tá fofoqueiro? Olha, fofoca é falar do que falaram. A gente tá vendo. É fato. Eu não sou fofoqueiro, não. Tá na mídia. Nem cabe um bispo fofoqueiro, né, gente? Não cabe. Isso não é de Deus, não. Isso é coisa que tá na mídia. A gente tá trazendo. A gente sabe. A gente tá atualizando. Não, a gente sabe. Mas então, assim, o pastor Silas, na verdade, ele apenas... Agora ele louvou o convite para ir para CPMI. Ele celebrou, porque ele sabe... E ele vai arrebentar. Não, e o ele Silas quer, é preparado. Ele quer, de fato, denunciar quem precisa ser denunciado. Porque quando ele fala nas redes sociais dele, ele é ouvido pelos que seguem ele. Mas quando ele vai para um plenário, quando ele vai para algo que traz um nível de relevância e de mídia, ele consegue citar nomes, ele consegue provocar agora uma visão para coisas que estão no escuro. E isso tudo vira uma cortina de fumaça para esconder coisas que estão, porque o nome de pessoas mais influentes, né, inclusive do Supremo, foram citados. E cadê esses nomes? Agora, de repente, o holofote foi para a igreja. O pastor Silas é sábio nisso, né? Ele é águia, né? Ele sabe como articular algumas coisas e pareceu bem para ele cair. É a carne caindo no prato do carnívoro. E outra coisa, o pastor Silas Malafaia não vai fazer igual o seu ex-presidente, não. Chegar lá diante lá do Xande e falar: vou te fazer um convite. Vem como meu vice-presidente. Era a oportunidade do camarada mostrar de fato quem é. Aí quer brincar com o seu algoz, pô. Aí brincar gerou grande problema, né? Tá preso hoje. Não mudou, né, a sentença. Não, infelizmente. Então era pra já arrebentar, colocar a boca no trombone, né? Era? Não era, não? Não é? Vai que de repente manda derrubar aí o canal. Olha lá essas conversas aí. Vai que de repente o corte chega até ele, né? Olha lá que você tá num nível de relevância que o Brasil te conhece. Vamos mudar de assunto. Ai. Chegamos nesse ponto, meu querido, onde, infelizmente, pastores são odiados por causa de política. É isso aí. Pastores são odiados por causa de política. Assim, eu entendo a voz profética que o pastor Silas Malafaia é. Sim. Como houve já no decorrer dos tempos homens que se levantaram como o pastor Silas Malafaia para se posicionar de forma política. Coerente. Vamos pegar aqui Nelson Mandela, vamos pegar também o Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes e reis na Europa. E se posicionava politicamente no que estava acontecendo. Claro, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser e de conduzir as coisas, né? Eu respeito muito, mas está faltando no Brasil pastores que sejam odiados pelo evangelho, mas os pastores estão sendo amados. Nós estamos tendo pastores popstar. Olha só. Celebrado. Eu não sou contra, não. Assim, eu entendo o cara ser convidado para ir para televisão, para falar e tal, que o evangelho seja proliferado, mas esse evangelho parece que não está mudando a vida das pessoas, não estão levando as pessoas à conversão, não estão levando uma palavra de arrependimento, dizendo que o pecador precisa se arrepender e se encontrar com Jesus. É isso que eu disse para você há instantes atrás. Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado, mas isso não é responsabilidade nossa. A mesma Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O que é iniquidade? Pecado é um erro. Pecado é você desobedecer a palavra.
A iniquidade é um pecado legalizado. É um pecado institucionalizado. Se tornou algo legal. Na terra. Recorrente, sem arrependimento. Na terra, porque no céu, Deus não legaliza o que é iníquo. A gente vai ver na parábola do juiz iníquo que a mulher tinha direito, mas o juiz sempre dava um jeito de não liberar a causa dela. E o que está acontecendo na nossa geração? Muita gente legalizando pecado. Olha, eu, como líder espiritual na terceira maior capital do país e uma das maiores cidades do planeta e mais conhecida, né, os olhos do mundo se voltam para cá agora em fevereiro por causa da maior festa popular de rua do planeta, que é o Carnaval. Eu tenho que entender a perspectiva espiritual nesse âmbito de o que é pecado e o que é iniquidade. E aqui em Salvador, por exemplo, tem gente que mora maritalmente, vive sem ser casado. Amasiado. Amasiado. Aí diz assim para mim, mas pastor, mas bispo, eu quero casar, convivo com alguém, quero me batizar, mas ainda não sou casado. O senhor me batiza? Eu digo não. Porque você vai batizar e vai continuar no pecado. Qual é o propósito do batismo? O batismo é aquela representação lá do tabernáculo, você é pregador, você sabe disso. Tinha uma bacia de bronze, onde o sacerdote se banhava para entrar no santo lugar. E depois no santo dos santos. Ele já tinha em si o propósito de ver Deus. Então a limpeza dali para frente impedia ele de olhar para trás. O batismo nas águas é João batizou para arrependimento, ou seja, eu estou me arrependendo da vida de pecado que eu levei. Aí a gente usa o termo morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Nosso olhar é para frente. Aí eu batizo a pessoa hoje, amanhã ela volta para a vida de maritalmente. Ela se arrependeu de quê? Não foi um batismo, foi apenas um banho nas águas. Tomou banho de água religiosa, mas não mudou de mentalidade. Mas a pessoa disse para mim assim, bispo, então eu vou sair daqui, vou me batizar em outra igreja. Eu já fiquei odiado por essa mulher, por causa do evangelho. Agora vamos pensar, a mulher quer se batizar, ela quer ser fiel a Jesus, ela quer ser participante do corpo de Cristo. Largue o marido que não é seu. A mulher tinha 5, o que ela estava agora não era dela. Jesus disse então, larga o que não é teu. Aí ela disse, vejo que és um profeta. Largou? Não, mas ela tá amasiada com o cara. O cara só tem ela. Meu amigo. Só que não quer casar. Meu porque amigo. Ele é ímpio, ele não é crente. Não, meu amigo. E eu com isso, Jesus volta e ela fica junto com ele? Mas ela aceitou a Jesus, entregou a vida pra Jesus depois de ter conhecido o cara. Aí agora, porque se converteu, Sim. quer se batizar, Sim. quer viver pra Jesus, Sim. quer ser fiel a Jesus, ela vai ter que largar o cara que não quer casar com ela? Deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Não, mas ela já estabeleceu. Família formada. Ela já estabeleceu uma família, tem filhos Sim. com o cara, mas ela quer servir a Jesus. Aí eu, como pastor, tenho que defender o pecado dela. Não, mas ela é indigna do batismo? Ela não é indigna do batismo. Então por que não batiza? Ela é indigna de tomar um posicionamento para o céu inteiro, não é só o batismo, não. Mas a salvação é individual nesse caso. Se Sim. o cara não quer, ele que vai pro inferno. Mas a mulher, ela precisa ser batizada para ser salva. Acabou de mandar o homem pro inferno. Mas é o cara que não quer, pô. A mulher quer. Ó, a gente tem alternativas. Eu disse para você que todo... Eu falei que hoje a gente ia twittar nesse podcast. Eu disse para você que todo excesso revela uma falta. Ela vai precisar se posicionar. Primeiro passo. Meu amigo, a fé que eu professo hoje requer de mim posicionamento. Não quero casar. Como já vi pessoas que não querem casar por causa da pensão. Senão vai cortar. Você vai ter que escolher. Porque Jesus disse, é melhor que você arranque um olho, que você arranque um pé, uma mão que te faz pecar, do que entrar com os 2 olhos, entrar com os 2 pés, entrar com os 2 braços no inferno. Não sou eu. Eu, na verdade, meu amigo, faria igual alguns pastores. Eu quero que ela se batize, continue dizimando e ofertando e vivendo no pecado dela, porque a mim, não tá dizendo... Mas ela não vai continuar no pecado. Ela vai, sim. Não, porque... Ela vai voltar para a prática do erro. Mas qual vai ser o erro se Quem é que estabeleceu que viver maritalmente é certo? O mundo.
Mas quem é, biblicamente, que estabeleceu que precisa de um juizado especial para Deus, dar bênção o pro próprio casamento? Deus. Mas aquilo que Deus, a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas ela Não se fala uniu em aquilo que pecado. não fala aquilo que o juiz de paz uniu. Foi você que disse. Ah, Foi você que disse instantes atrás. Ela, antes de conhecer Jesus, se uniu com o cara. Ela se conheceu no mundo. A Bíblia diz que o que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. só que agora Tiago 4, ela 4. quer se tornar inimiga do mundo. Mas ela vai ter que largar as Jesus. práticas, deixando tudo que tira ela do propósito de Deus. Aí Paulo diz: quem pratica prostituição, lascívia, quem pratica tais coisas, não herdará o reino de Deus. Eu não tenho a chave dos céus. A Bíblia é a chave. E ela diz que se você não abandonar a prática do pecado, do erro, você vai ficar aí. Mas o problema dessa Olha mulher, que no homem caso, problemático, meu Deus do céu. mas o problema Ela dessa que- mulher, o problema dessa mulher, no caso, não Vou é ainda. a vontade dela de Vou- querer ser batizada. Ela quer ser Calma. batizada, ela Você quer tá ser uma querendo- criatura. Ela até o diretor tá aqui querendo entrar no assunto. ela quer viver para Jesus, ela quer viver para Jesus, ela quer ir pro céu, ela quer ser salva, Sim. mas se uniu com um cara no mundo que não quer seguir o caminho dela. É Então, romântico isso. hã? Não, o pastor tem que batizar ela. Então pronto, vamos batizar ela. Vamos deixar que o bêbado continue bebendo. Não, Vamos aí é deixar que. outra coisa. Não, uma É coisa é uma outro coisa, texto. outra coisa é outra É coisa. outro texto. Não. Pecado é pecado, meu amigo. Não se negocia com coisa errada, não. Vamos lá, então o senhor não batizaria alguém que é viciado, por exemplo, a pessoa, aqui na Bahia tem Ah, muito, é. fumador de cigarro, Sim, cacique, sim, derby, sim, sim. sei lá o nome. Plaza, Hollywood. Hollywood É daquele tempo lá. Derby é o de pobre. É. Derby é o de pobre. O cara é viciado, meu Ah. irmão. Aí vai pra igreja, entrega a vida pra Sim. Jesus e fala, pastor, eu quero ser batizado. Tem pastores que batizam. Mas eu não batizo. Mas eu ainda fumo um cigarro e Não eu batizo. Eu quero lutar por Não batizo. causa do vício do cigarro. Por causa do vício do cigarro. Meu amigo, João disse que aquele que vir para se batizar precisa estar arrependido. Você tem que se arrepender. E o que é arrependimento? Mudança de comportamento. Se eu não mudei de comportamento, eu estou me batizando para continuar numa prática. Eu já vi pastores, eu acho lindo, tá, gente? Não sou 100% extremista. Onde eu vou dizer assim, quem batizou fez errado. Eu já vi pastores que batizaram e alguém no batismo nunca mais tocou no cigarro. Mas essa não é a minha fé. Eu não posso fazer porque os outros fez. Eu não posso agir por causa dos outros. Eu tenho uma responsabilidade para com Deus. E o rigor do julgamento diante de Deus será mais pesado para mim que ensino do que para quem está aprendendo. Porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Não é só questão do casamento que me vem pedindo para batizar e eu não batizo, não. Eu trabalhei no judiciário do nosso estado e para você ser considerado casado, a sua certidão de nascimento, junto com a do seu cônjuge, viaja todas as comarcas do estado e comunica com todas as do país. Aonde tem um fórum de família, sua certidão chega lá para ver se você é casado com alguém. E a instituição do casamento, quando é formalizada, ela deixa claro que você não tem outra pessoa fora daquele domicílio jurídico. Agora, nós temos uma legalização de pecado que a gente chama de iniquidade, que é a união estável. Se você quiser fazer uma união estável lá no sul, em Curitiba, onde você mora, se você quiser fazer uma união estável aqui em Camaçari, aqui em Salvador, ali em Lauro de Freitas, você pode casar com 10 mulheres. Aí entra na poligamia. Não, É liberado? Aí eu vou batizar um cara desse? Porque ele acha... Porque... Não, porque... Mas é casos e casos, né? É, né? Tu vai, no caso aí da mulher que tu estava citando, Sim, hipoteticamente, sim, é uma mulher que casou não, amaziou, conheceu a pessoa, sim, aí conheceu a Jesus, sim. tá frequentando os cultos na igreja e tal, e fala, poxa, eu queria me batizar, Sim. eu quero ser participante dessa igreja. Aí eu vou chamar Eu ela e vou quero ser dizer... participante do corpo de Cristo, Sim. participar da ceia do Senhor. E aí, Eu tu vou não vai chamar batizar ela. Eu vou chamar ela e vou dizer, minha filha, a gente não batiza porque você está vivendo em pecado. Quando você... Vamos fazer uma campanha de oração para Jesus salvar o homem, para Jesus amolecer o coração. Você tem filho com ele? Tenho. Tem família formada? Tenho. Pronto. A Bíblia diz que o que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Caso Jesus volte
e você não seja batizado, você sobe, porque a fé já garante sua salvação. Agora o batismo, eu só batizo. Ô, bispo, aí tu me quebra. Ah, o ladrão foi Se- batizado não, na aí cruz? tu me quebra. Se vai ser salvo sem Sim, o batismo, sim. então por que não batizar a Mas serva do Deus? essa instituição eu não entro. Eu não vou batizar ela para tentar dar uma resposta social. Senão eu vou ter que abrir precedentes para todas as outras. Aí vai ter problema. Eu entendo a sua colocação. Tem gente que não concorda comigo e eu preciso dormir com esse barulho. Não, mas essa visão é uma visão raiz. É a visão raiz. É uma visão raiz. E a visão equilibrada. E a visão bíblica. Jesus diz: quem quiser vir atrás de mim vai ter que negar a si mesmo. É a abnegação. O negar a si mesmo é você não fazer, né, aquilo que você quer. E depois ele diz: tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É fazer o que você não quer. Ó, negar a si mesmo. É negar a si mesmo. O namorado larga o namoro ilegal. O noivado larga um noivado imoral. Só porque formou família. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Se o cara não te ama a ponto de te respeitar para querer casar com você, por que você quer se manter nisso? Que amor é esse que é egoísta? Eu não vou casar. Se depender de mim, não casa. Aí então, se ele agredir, pode separar. Mas se ele não respeita, é para manter casado e eu tenho que batizar. Se ele não se doa em um casamento para que a mulher seja batizada na igreja. Mas vem cá, e se ele casar? Agora a pergunta. Fluiu agora. E se o cara decidir casar? Se o cara decidir casar, ele não quer se converter. Mas ela é convertida, casaram. Ela é batizada. Agora mudou tudo, irmão. Mudou tudo agora. O que é ligado na terra, no céu. Está ligado no céu. Juridicamente, efetivamente está ligado. Aí a Bíblia diz: estarão dois numa cama. Aí é comunhão. Aí é casamento. Um será tomado e outro será deixado. Porque a salvação é individual. Assim, tá tudo certo. Se ele quiser aceitar Jesus, a mulher santifica o marido. Do contrário, agora, meu amigo, ele vai para os infernos, aí a gente manda ele para as quintas, porque teve uma santa dentro de casa e nunca deu valor. Pode, beleza. Ô pastor, ô bispo, Salvador, uma das capitais mais incríveis do mundo. Terra de muitas coisas boas. De muitas coisas boas. Aqui é chamada até de Bahia de Todos os Santos. Por que Bahia de Todos os Santos? É de Todos os Santos mesmo? Meu Deus do céu, ele voltou para isso, ó. Não, mas eu vou dar continuidade. Meu povo, me ajude aí. Comenta alguma coisa pra ele parar ali do outro lado. O pessoal tá me chamando de tendencioso aqui, ó. Seu povo tá me criticando, velho. Eu acho que é seu povo aqui. Não, ó, se tem ovelha minha assistindo aí, vai me defender, tá? Não, o povo tá aqui, ó. Só eu que tô achando que essa conversa tá muito tendenciosa. O povo tá dizendo que eu tô... Tá querendo amassar o bispo, tá querendo colocar na prensa ali. Meu Deus do céu. Deixa eu dizer, a Bahia... Não é a Bahia com o H. A Bahia com H é o nome do estado. A Bahia, B-A-I-A, acentinho, com acento, é uma faixa de água que entra pela terra. Então essa Bahia, aí você tem a Enseada, que é menor, você tem a Bahia, você tem ali vários nomes, nomenclaturas, aí, acho que são 3 a 4 nomes dados a essa faixa de água que entra um pouco para a terra. E nós temos a ilha, que é uma faixa de terra toda banhada por água. A Bahia é chamada de Todos os Santos, primeiro pela quantidade de igrejas que nós temos dentro da capital de Salvador. Nós temos na Ilha dos Frades, nós temos na Ilha de Itaparica muitas igrejas. Historicamente você vai ver aí a nomenclatura de Todos os Santos, por causa das igrejas, por causa do candomblé, por causa dos terreiros. Cria-se, e o sincretismo religioso. Nós tínhamos aqui um governador, que era o ACM, o avô, e ele tinha essa emblemática. Ele era o cara que estava na igreja católica, na missa, já estava no terreiro se banhando, e ele sempre foi desse sincretismo. Ele quem valorizou bastante a coisa da fita, do Bonfim, a coisa da recepção no aeroporto com as baianas, com aquelas roupas que eu considero uma cultura muito linda, aqui da nossa cidade, e tudo isso está em volta do sincretismo religioso. Por isso chamam Bahia de Todos os Santos, mas a Bahia é de um santo só. É de um santo só. Isso, tu vai ferir no reino espiritual é de um santo só. Agora no reino físico é de todos os santos santificados pelo sangue de Jesus. Então a Bahia é nossa.
Aleluia. Os santos, comunidade de fé. Ah, receba! Você é águia, hein, bispo? Ô, bispo, tem muita gente que vem aqui pra Bahia. Dizem as línguas, né? Você, Mas você alguns... falou baixo, eu me preocupei. Baixo, diminuiu o tom da voz, Você eu já sabe fico... disso também, né, Pedro? Sabe não? Ô, Pedro, sabe não? Dizem que vem muita gente aqui pra Bahia. Ah, Políticos, políticos. pessoas hoje que são celebridades da música. Ah, Eles vêm aqui pra fazer pactos. Dá certo esses pactos? eu não sei. Fala pra mim aí. Você hoje mora em Curitiba. Isso. Tem mais coisa lá do que cá. Não, no Rio Grande do Sul tem mais. É no Rio Grande do Sul? Curitiba O ainda Sul tá cheio, né? tem muito. Eu não sei, meu amado. Mas a Bahia Mas ficou as mais pessoas- conhecida porque as pessoas vêm pra cá. As pessoas têm essa mania de achar que porque deu certo é por causa de algum pacto, né? O seu podcast cresceu por causa de algum pacto? Com o meu Senhor, Então, o todo Deus da glória. E o trabalho que você fez? E a força? Infelizmente, o homem atribui, às vezes, o esforço do seu resultado só a alguma divindade. Mas Deus não faria se você não fizesse a sua parte. Também. Essa coisa de muita gente vir aqui para tomar um banho, para fazer um trabalho, eu acho que é mais a questão de respeito, de dizer, Fé. eu admiro a sua cultura, eu acredito, do que propriamente atribuir sucesso a isso. Porque senão voltaria aqui para agradecer e não voltam. Mas tem uns pactos fortes mesmo. de Eu não sangue. sei, meu amigo. Tem, não tem não? Eu não cheguei a entrar nessa nível de... Bafomé. Meu Deus. Entendeu? O que o pessoal fala? Como é? Tem, não tem? Fala a verdade. Deve ter, né? O Por capeta exemplo- gosta de um por exemplo, negócio desse. Pra quem então? Rapaz, eu vou tocar numa área pesada aqui. Meu Deus. O pessoal aí, eu respeito todos vocês. É que é só pra fluir aqui. Tá na Bahia, aflorou o assunto, né? Aflorou. Por que tanto despacho? Só um propósito. Entendeu? É pra Então. entidades que vão lá, né? Mas É. eles vão entregar pra entidade com o propósito que a entidade faça alguma coisa. Sim. Não é só pra dar alimento pra entidade mesmo. Olha, o maligno é o pai da mentira. E todo o alimento... Tudo ali, ó. O que é isso, Arão? Não quer comer não, o sangue de Jesus é poderoso, Arão. Olha, tem um bocado de anjo aqui na porta, aqui dentro. Não Fica quer tranquilo. comer não, Arão. Que é isso? E o maligno, como eu disse, segundo o livro de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, ele escreve que o maligno cegou o entendimento desse povo. O maligno precisa de legalidade para entrar no reino dos homens. Por isso a Eva precisou comer do sacrifício. Ou do pecado, né? Da Do fruto. árvore, do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Assim ainda hoje, para que o maligno cresça em influência, em poder e autoridade, ele precisa da legalidade dos homens. E como é que os homens dão essa legalidade? Despachando, entregando oferenda, alimentando. Só que os homens entregam com suas vontades. Mas uma vez que os espíritos entram no plano terrestre, eles fazem o que eles querem. E aí ele devasta. E aí ele derrama sangue. E aí ele destrói lares. E aí ele destrói famílias. E aí ele destrói finanças. E aí ele toma mentes. E aí ele toma corações. E ele faz o que ele quer. E afasta cada dia mais o homem de Deus. Mas há quem diz que os orixás são do bem. Aí é a crença deles. Nós, infelizmente, ou felizmente, acreditamos que são anjos caídos. Então, esse negócio de pacto não dá certo não, é só conversa. Pode dar certo, porque o diabo apareceu para Jesus querendo fazer um pacto. Você se prostra, me adora, e eu te dou tudo isso. Jesus disse só ao Senhor teu Deus, diante dele se prostrarás e só a ele prestarás culto. Pode ser que o pacto funcione, porque o espírito de mamão e de ganância age hoje, inclusive dentro das igrejas. Você não necessariamente precisa fazer um pacto. Você só precisa se corromper com o sistema. Ser avarento. Ser avarento, ser ganancioso, ser alguém que passa dos limites e faz qualquer coisa para chegar onde quer chegar. Não precisa do pacto propriamente. Você há de convir comigo que hoje não tem uma religião 100% pura. Não. Cadê aqueles bruxos que levitavam, que fazia projeção astral de 30 anos atrás? A gente via muito Aqueles disso. que matavam com aperto de mão. Aquele que matava, às vezes, com um olhar. Eu tenho muitos casos de pessoas que iam trabalhar na casa de idosos que a idosa, já meio que imobilizada em uma cadeira de roda, e só olhava para a pessoa e começava a murmurar
alguns mantras e a pessoa começa a sentir dor e começa a se sentir oprimida. E aí a pessoa, depois que sentiu o efeito daquilo, dá risada. Mexeu comigo, né? Pronto. Existia bastante aquele povo do corpo fechado que carregava Sim, patuá. sim. Então você hoje tem uma quebra de espiritualidade por causa do dinheiro. Você vê que todo mundo hoje quer atenção. Todo mundo quer um canal no YouTube, todo mundo tem um perfil de Instagram, todo mundo tem um perfil no Facebook, todo mundo tem um LinkedIn, todo mundo tem alguma coisa para chamar atenção para si. Todo mundo quer lançar um vídeo, uma trend, quer lançar uma música. Inclusive, as pessoas que são sacerdotes ou sacerdotisas desses cultos. Você não acha mais pessoas 100% puritanas. Tanto pela vontade de ter, quanto pela vontade de chamar a atenção e ser referência em alguma coisa. Meio que prostituiu esse legado espiritual. Nós não temos mais grandes nomes aqui dentro da nossa terra. Nós não temos fora. Procura um grande nome. Antes nós tínhamos, né? Nós citamos aqui nomes de grandes casas de influência. Nós temos aí também em vários ambientes espirituais. Graças a Deus por isso, né? Então, Mas aí em contrapartida, isso está entrando na na igreja igreja. também nós não temos grandes nomes de Não milagres. temos Missionário mais. Davi Miranda, Manuel de Acabou. Melo, o Valdemiro Santiago quando surgiu com aquela onda de milagres. Quem mais? Você vai perceber que depois que essa onda de avivamento meio que quebra, todo homem e mulher que hoje dentro da igreja opera algum tipo de milagre, a gente desconfia. É verdade. A gente não fica com o pé na frente, outro atrás, Porque dizendo, apareceu os charlatões, pronto. os O falsos. dinheiro, em nome de dinheiro, quero fama, quero manipular massas, eu quero ser famoso tal como fulano, tal como Beltrano. Porque essas referências, elas eram usadas em curas, mas não apenas pelos dons. A gente sabe que o pastor Davi Miranda tinha horas e horas de oração. Sim. Eu acompanhei várias madrugadas, as orações de madrugada na rádio. Hermanos, Jesus Cristo é Senhor, hermanos. Hablava em espanhol, orava em espanhol. Sim. Então todos os que entendem a Deus de amor. Ele pregava, mas ele orava horas e horas, horas e horas. Aqui surgiram homens de oração. Em São Paulo surgiram muitos homens de oração. Nós conhecemos muitos profetas e profetisas. Mas junto com esses profetas que cresceram, tiveram outros que não querem pagar o preço, como aquele mágico que eu falei lá, de Atos, querendo comprar dons. E como é que ele tenta fazer isso? Eu também sou usado, manipula alguma coisa, pega alguma informação, placa de gente dentro de igreja. Às vezes uma cura que não aconteceu, a gente já viu gente pegando pele de galinha ou coisa para dizer que foi um câncer curado e etc. Então a gente começa a entrar numa linha de descrença e aí vem o que eu quero vacinar algumas pessoas que estão assistindo aqui. Tome muito cuidado, porque o diabo cega a mente dos incrédulos. Se você se faz incrédulo por causa da multiplicação da iniquidade, o diabo cega o seu entendimento. Então desenvolva discernimento para você saber o que é Deus, o que é o homem tentando manipular e o que é o diabo tentando enganar. Ponto. Então, os grandes escândalos dos manipuladores, dos enganadores, acabou enfraquecendo a fé Dos em genuínos, Deus de que há os verdadeiros. dos verdadeiros. Mas em contrapartida também parece que a gente está vivendo uma dispensação extraordinária. Por exemplo, aqui na Bahia, irmão, o que aquele bispo Bruno Leonardo tem? Ele tá lotando o estádio sozinho, sem celebridade gospel, sem ninguém. Então, parece ser... E você não vê milagre, né? Assim, paralítico andando, Não. como as cruzadas de antigamente. Billy Graham, O Jimmy Swagger, o o próprio Reinhard Bonk, o Bernard Johnson, sim, o próprio Benny Hinn, Benny Hinn, com aquelas cruzadas de milagres. cura de gente caindo no poder. T.L. Osborne, Sim, ficava mais, acontecia muitos milagres. É. E aí o bispo Bruno Leonardo sozinho. Agora mesmo aqui em São Paulo, não foi? Não, aqui em Salvador. Ou São Paulo. Aqui em Salvador mesmo, lotou o estádio, rapaz. Foram mais de 100 mil pessoas aqui. Não foi no estádio não, que o estádio daqui não deu mais. Não foi estádio? Não, Ficou pequeno. Ficou pequeno. O estádio aqui cabe em 67 mil pessoas. Ele já tinha lotado 2 ou 3 vezes. Ele fez aqui no Parque de Exposições. É maior. E deu mais de 100 mil pessoas. Rapaz. O que é que... Eu acredito que o bispo Bruno Leonardo é um fenômeno da necessidade dos nossos dias. Nós tínhamos uma pandemia, um povo órfão, nós tínhamos uma necessidade de esperança, uma fome por uma palavra profética, e aí surge ele com o amor do acolhimento, minhas ovelhas queridas,
O povo ama ser amado, ser assistido. Isso Xuxa entregou muito. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Muita Eliana, os dedinhos, encantando as crianças. O bispo vem debaixo de uma unção para esse tempo. Doações para instituições de Doações, caridade, você vê que doações para pessoas. enquanto o espírito de Mamon faz alguns se prenderem, a generosidade é o exemplo de Cristo. Muita gente ataca o bispo Bruno Leonardo por causa, porque ele não prega como um assembleano, ele prega daquilo que ele aprendeu, da igreja que ele veio, do movimento que ele pertence, neopentecostal, é diferente. Agora não deixa de ser genuíno porque ele faz diferente do que eu faço. Então o movimento que ele está vivendo hoje, se Deus não for com o homem, gente, isso o homem não faz. Mas a Ivete também arrasta multidões, mas é outro tipo de mentalidade, gente. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Você quer dizer para mim que juntar mais de 100 mil pessoas num domingo de manhã, ou seja lá qual for o dia que ele decidiu fazer um evento e lotar pelo Brasil, correntes de oração, falando de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, louvores, louvor, adoração, oração e palavra. Pessoas sendo tocadas de alguma forma. E eu vou dizer mais, na nossa igreja, no nosso ministério, eu recebo muita gente, um testemunho de um homem específico que disse que ele estava querendo se matar. E quando ele estava se encorajando para fazer isso, chegou uma mensagem de alguém, ouça essa corrente de oração. E na corrente de oração o bispo estava dizendo, você que estava querendo tirar a vida. Gente, Jesus disse, vocês não sabem a que espírito você pertence? Eu não vim para a morte, eu vim para dar vida. Pedro querendo, Senhor, manda um anjo para matar esse povo todo. E João clamando, né? Quando os soldados vieram para prender Jesus. Se o Senhor disser uma palavra, mata todo mundo. Jesus disse, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Então o Bispo Bruno tem sido um canal para espíritas, candomblecistas, católicos. Ele alcança todos. Todos. Inclusive ovelhas da nossa igreja. Bispo, posso ir para a visita do profeta? Eu digo, pode, vá. Eu só não fui também porque não deu, porque senão eu ia também. Conheço ele, é um amigo de muitos anos, já foi no primeiro ano da nossa igreja, ele foi um dos pregadores. Ele é daqui de Salvador, nascido aqui, né, em Cajazeiras. Ele já tinha 16, 17 anos de ministério lá em Cajazeiras, quando viveu esse boom em plena a pandemia. E para mim, é uma referência do que Deus quer fazer com muita gente. Mas ao invés de nós nos focarmos no projeto de crescimento, estamos focados em perseguir os outros. Muita gente, infelizmente, ataca, persegue. Eu vejo alguns líderes que se incomodam de ver ele profetizando vitória, milagre, de falar sobre falsidade, de falar sobre relacionamento, inveja que existe principalmente dentro do ministério. Principalmente dentro do ministério, de ambientes de trabalho. Agora o papel dele é esse. Um evangelista. Ele vai atrair as multidões. Agora cabe a gente estar preparado para receber aqueles que vão receber. Porque, gente, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nem os nomes que a gente citou aqui, Billy Graham, Benny Hinn, nenhum deles convenceu as pessoas que eles lotaram em estádio. Eles faziam apelos e milhares de almas aceitavam Jesus em uma reunião deles. Isso é lindo, mas quem garante que essas pessoas ficaram firmes na fé? Você estava lá para ver? Não. Hoje o Bispo Bruno faz apelo, faz aquele momento de aceitar Jesus. Cada pessoa vai para uma igreja, mas quem garante que a igreja vai dar conta? Quem garante que a minha igreja, porque é dentro do modelo aceitável, está fazendo um bom papel? Quem é que garante isso? Se não for pelo Espírito, Fábio, não adianta nós estarmos aqui debatendo sobre o ministério do outro. É a seara do outro. Sim, e ao invés de nos preocuparmos em exercer o nosso ministério, o nosso chamado, nós estamos nos preocupando em querer assassinar a reputação do outro. Véio. Gente, quem era Saulo? Saulo era um cara temente a Deus, era um pregador exímio da palavra, formado aos pés de Gamaliel. O cara era teólogo melhor do que qualquer um que a gente estava aqui, falava de filosofia, de teologia como ninguém. Ele entrava em questões de reencarnação, ele tentou fazer isso com o povo da Grécia ali, né? Os gregos, eles disseram, nesse assunto a gente não vai entrar. Paulo tinha gabarito para entrar em qualquer assunto, mas era perseguidor da igreja. Se ele não tivesse um encontro com Jesus, ele estaria igual muita gente aqui que busca atacar
a quem Deus está dando crescimento. A igreja está crescendo com dons, a igreja está crescendo com frutos, a igreja está crescendo em número, a igreja está avançando com milagres, a igreja está expulsando demônio e tem gente atacando. E o Sinédrio se juntava, tinha gente que pagava para perseguir agora o cara que teve encontro com Jesus, porque ele se tornou um dos maiores defensores do evangelho e um dos maiores pregadores. Hoje o evangelho dos gentios, né, como a gente chama, é pregado, as cartas paulinas é uma das maiores referências para nossas doutrinas, mas muitos dos fariseus começaram a seguir ele. E os judeus rejeitaram Cristo. Tem os judaizantes que diziam, não, esse evangelho que Paulo prega, vocês têm que fazer a circuncisão, que eram os que Pedro pregava. Eram os judeus convertidos ao cristianismo, né? Olha quanta agonia em nome de ciúme, em nome de inveja, de perseguir ou de querer entrar na seara do outro. Quem se tornou Paulo? O maior evangelista de importância teológica só perde para Jesus. O apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios. Em número de livros que escreveu, foi mais relevante do que Pedro, mais relevante do que Tiago, que era apóstolo, que era discípulo. Eu não sei se chega a pesar tanto quanto João, por causa do Apocalipse ali, mas questão doutrinária é Paulo, gente. E outra coisa, chega a pesar tanto quanto João, porque ele também teve as revelações que João teve, só não foi permitido ele contar. Não foi, né? Isso. Você entende? Uhum. Eu fui levado ao terceiro céu e lá vi coisas inefáveis que não foi permitido não é lícito contar. Por quê? Porque se ele contasse, não ia ter graça de João contar depois. Poxa, João ia chegar e dizer, e eu? Então nós temos essa divergência teológica na igreja neopentecostal, igreja pentecostal histórica. Nós temos a igreja contemporânea aí que está levantando muitas igrejas de pessoas que acreditam em casamento com pessoas do mesmo sexo. Não, mas aí já é um assunto... para outro podcast. Porque essa igreja contemporânea aí... Ô, bispo, eu ficaria mais umas 2 horas conversando, no mínimo, aqui contigo. Sim. Mas a gente precisa encerrar. Tá chegando o fim. Mas a igreja contemporânea é boa, né? Pra outro discutir, tempo a gente entra nisso. A gente vai porque a igreja dos nossos dias não sabem lidar com isso. E não se preparou. A gente tem departamento de mulheres, de homens, uma igreja inclusiva para receber... pessoas com espectro autismo, síndrome de Down, mas a gente não tem um departamento para dar com os meninos que foram abusados, que foram sexualizados de maneira adultizados, errada, né? Adultizados, que foram de alguma maneira, infelizmente, abusados e não tiveram cuidado. Os pastores excluem, as mulheres abraçam, aqueles meninos passam a admirar o perfil feminino e aí vem o assunto para um próximo podcast para a gente tratar, que é muito rico. Tem a deformidade também na sua natureza pecaminosa, né? Aí vem o diabo e aproveita disso para gerar ideologia. É terrível. Meu Deus. Ô, bispo, se tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, nessa câmera aqui, o mundo está de olho em você, esperando uma mensagem que saia dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? Busque ser o que Deus quer que você seja. Adorador, que não se corrompe com o sistema e que aguarda fervorosamente a vinda do nosso Senhor Jesus. As concupiscências deste mundo passam. A soberba da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne. Mas aqueles que obedecem a Deus e aqueles que vivem a sua palavra permanecem para sempre. Que a mão de Deus te faça fluir, te faça crescer e prosperar em o nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje tendo a honra de ter recebido aqui Bispo Wagner Tavares. Que conversa boa. Espero que de alguma forma tenha trazido informação, conhecimento, edificação espiritual e também entretenimento para você e para sua casa. Se você gostou desse podcast, compartilhe com mais pessoas. E às vezes você se envolve tanto com a nossa conversa aqui que esquece de fortalecer o nosso trabalho. Então, faça isso agora antes de finalizarmos. Já vai deixando o seu like aí. E após concluirmos, você pode também deixar o seu comentário. Qual foi a parte que você mais gostou desse podcast? Eu vou nessa. Daqui a pouco estarei de volta com a Noélia. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade
que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia, com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia, com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia, com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora, presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.